Foco de tensão entre Argentina e Grã-Bretanha, a disputa pelas Ilhas Malvinas foi parar no futebol. O Atlético Lanús homenageou os combatentes da guerra que completou 30 anos. O time do Lanús estreou o novo uniforme ontem à noite no empate de 1-1 com o Flamengo pela Taça Libertadores da América. A manga da camisa trouxe o desenho das Malvinas, chamadas de Falklands pela Grã-Bretanha. Comemorar 30 anos... O presidente do clube diz que a ideia surgiu para lembrar os 30 anos da guerra pelo domínio do arquipélago. Esse jogador conta que a guerra foi um momento histórico e que todos sabem que as ilhas pertencem à Argentina. Uma parte de terra que sabemos que sempre pertence à Argentina. Localizadas no Atlântico Sul, as Malvinas são administradas pelos ingleses há mais de 120 anos. Em 1982, no último ano da ditadura argentina, tropas do país ocuparam o arquipélago, dando início à guerra, que terminou com a vitória britânica. Recentemente, o governo de Cristina Kirchner voltou a reivindicar a soberania das ilhas. Em resposta, os ingleses enviaram à região um navio de guerra e o príncipe William para executar exercícios militares. A atitude irritou os argentinos e levou a Casa Rosada a entrar com uma representação no Conselho de Segurança da ONU, acusando os ingleses de militarizarem a questão. Em apoio aos argentinos, países da América do Sul, inclusive o Brasil, proibiram que navios ingleses vindos das Malvinas aportem na região. Hoje, ativistas queimaram a bandeira britânica e pneus diante dos portões de uma multinacional inglesa, fabricante de remédios nas imediações de Buenos Aires. É exagero nesse conflito, assim, no comportamento das partes? Não, coisa nenhuma. Eu quero saber como é que o Flamengo deixou... O mais grave foi como o Flamengo empatou com o Lanús, né? Lanús. Não, e é interessante que o Mercosul não se manifesta como o Mercosul, como organização internacional, para nada. Mas como o Mercosul, ele se manifestou para dizer, olha, nós, países do Mercosul, organização essa que está ligada em aparelhos, não permitiremos que navios vindo, que não sejam do Mercosul, passem por essa região, não admitiremos. Então, isso é uma besteira enorme. Que tipo de consequências pode levar? Nenhuma, porque essa terra nunca interessou a Argentina. Essa ilha, no tempo do descobrimento, ela era dos espanhóis. Os espanhóis deixaram para os argentinos, ou seja, para os espanhóis que estavam ali, perto da ilha. Eles foram lá, viram que não interessava, que aquilo era um monte de terra rochosa, que não tinha nada para explorar, as pessoas não iam querer morar ali, isso há 200 anos atrás. E abandonaram, não deixaram uma bandeira, não deixaram uma estaca, uma casa, nada. Os ingleses, nos seus movimentos pelos mares, ali chegaram. Chegaram, viram que era uma terra abandonada, ou seja, não pertencia a ninguém, esse direito internacional chama terra derelicta, terra que não pertence a ninguém, que foi abandonada, descoberta uma vez mais abandonada, colocaram a sua bandeira e povoaram, habitaram e descobriram que naquelas águas havia uma riqueza, que era a pesca, e começaram a tratar aquele local como uma extensão do seu território e com fins econômicos. Bom, aí passa a interessar a Argentina. Chega a ser... Agora, por que voltar a Cristina Kirchner volta a reivindicar? Mas independente porque disso, não tem assunto. Tudo bem, mas independente disso, é inegável que isso é um resquício colonial. Quer dizer, não há nenhuma razão da Inglaterra ter Malvinas, Gibraltar ou coisas parecidas. Ou seja, é impressionante como a Inglaterra ainda se pensa como um grande império colonial com algumas das suas... Não, ela não se pensa. Se a Argentina quer aquela terra, ela faz uma proposta para os amigos ingleses. Olha, quanto é que vocês querem? São tratados de cessão de território, tratados de venda. Mas acho que dessa vez ela fez a coisa correta. Ela levou a ONU à questão, né? Tem que levar ela não acha que ela tem que ser compradora, ela é dona, ela quer... levou a questão. Aí tem que ter provas de que historicamente você lá esteve, historicamente lá você povoou, você saiu de lá por alguma razão, e não simplesmente abandonou, porque uma terra abandonada, ela pode ser povoada por outro. Isso nos movimentos de descoberta. E depois que ela chegou e povoou, que considerou abandonada, quanto tempo ela ficou ali? Bom, nós temos 120 anos, né, que eles estão lá. Há 30 anos atrás começou a guerra. Bom, durante um tempo os argentinos ficaram lá. Eles poderiam ficar, poderia haver como na Palestina e em Israel um acordo de usar conjuntamente e de explorar economicamente. Isso é possível numa rodada de negociação, porque houve tempos em que argentinos estiveram lá.
né? Então, eles podem voltar desde que se faça um acordo de um lugar, de uma zona administrada por ambos, né? Há inúmeras saídas, as saídas são muitas, inexauríveis. Basta as pessoas estarem de bem, negociarem seriamente e terem vontade de resolver. Olha, ainda sobre palestinos e judeus, aqui o Twitter, muitas perguntas. Uma delas é se vocês acham que o poder dos veículos de informação dos judeus pelo mundo ocultam essas desigualdades que mostrou aí o material do Safatli. Não, eu recuso a compartilhar essas ideias de complô, acho que elas são totalmente absurdas. Mas é fato que é necessário, acho que, uma discussão mais clara e uma visualização mais clara do que acontece na vida cotidiana dos palestinos, né? Olha, voltando agora. Bom, eu vou mais um pouco aqui na Israel e aí depois a gente vai para as Malvinas. Os assuntos internacionais parecem estar interessando hoje. O sionismo não tem uma grande parcela nesses conflitos? Não, veja, eu diria o seguinte: a criação do Estado de Israel foi uma necessidade histórica inquestionável, certo? Quer dizer, tratava-se de terminar de uma vez por todas com uma história de perseguição e de eliminação, que é uma das histórias mais vergonhosas que a humanidade conhece, né? Agora, existia uma questão no interior do movimento sionista que era, tudo se passava como se eles fossem ocupar uma terra que não tinha ninguém, sendo que isso nunca foi verdade. Se você criou 711 mil refugiados, certo, devido à criação do Estado de Israel, porque não é possível que naquela terra, que é uma terra minúscula, 711 mil, significa que a terra nunca foi uma terra semi-povoada. Isso é uma ficção. Então, isso criou uma situação bastante difícil, não é difícil entender, bastante difícil de ser resolvida, né? E com uma demissão dos órgãos diplomáticos que deveriam ter feito isso, né? Estão perguntando aqui se as Malvinas pode ser a nossa faixa de Gaza. De uma certa forma, sim. Não, mas tem duas ilhas, você dá uma para um lado, dá para o outro, resolve. Bom, alguma notícia ficou para trás das notícias internacionais, aí, Maristela, que a gente não deu aqui, que você julga importante? Bom, eu acho que duas coisas são importantes a gente observar hoje. Primeiro, o crescimento dos Estados Unidos econômico. Houve um crescimento pequeno no último trimestre, mais pequeno, mais expressivo para eles, de 0,7%. E isso significa que o projeto, o movimento de salvar a economia de Obama vai talvez trazer as eleições, a reeleição, né? E, por outro lado, na União Europeia, que houve a entrada de países em número maior para o grupo dos que estão em recessão. E aí, países importantes como Itália, que já estava quase, entrou, Holanda, Bélgica e a República Tcheca. Esses países hoje estão em recessão. Isso muda toda... Aí se questionam os dois modelos econômicos, né? O usado na Europa e o usado nos Estados Unidos, qual o melhor? E encerramos. Obrigada, gente, pela presença. O Jornal da Cultura termina aqui. O nosso boa noite vai para os carnavalescos. Eu explico. O clima de folia, a gente sabe, já contagiou o Congresso Nacional, que decidiu tirar 10 dias de folga. Deputados e senadores que acabaram de voltar do recesso deixaram Brasília hoje. O bloco dos engravatados seguiu em desfile animado até o aeroporto. Uma boa noite e até amanhã. É hoje que eu vou pra farra, ninguém me agarra, eu vou me espalhar. Maestro, manda aquela brasa, sair de casa pra ver fumo pular. É hoje que eu vou pra farra, ninguém me agarra, eu vou me espalhar. Maestro, manda aquela brasa, sair de casa pra ver fumo pular. Mas se o fumo pular, deixa coisa pra mim.